Olá, nossas saudações. Nós estamos mais uma vez aqui reunidas nesse projeto que abarca o coração de cada uma de nós aqui presentes. Projeto Refletindo Joana de Ângeles, que é desenvolvido pela nossa casa que amamos tanto, Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmã Dirce. E é sempre muita honra, muita alegria nos reunirmos, porque através desse projeto de tanta luz nós podemos sim trabalhar a nossa evolução moral, expandir a nossa consciência. E todos aqueles que estão conosco formam essa grande rede, essa grande pleide de luz. O mais bonito do estudo é compartilhar. É a parte mais vindoura que é necessária nesse planeta que segue aqui numa transição, numa revolução. E essa revolução ela começa primeiro dentro de cada um de nós. Então, se nós vamos trabalhando o nosso pouquinho, nós vamos reverberando isso no todo. E, de fato, dando as mãos, né, unificando essa jornada, nós seguimos mais fortalecidos. A você que está chegando pela primeira vez, esse projeto Refletindo Joana de Ângeles, ele tem a intenção de unificar os conhecimentos da nossa nobre mentora, nossa querida Joana de Ângeles, com a codificação, com os ensinamentos de Jesus, que nós possamos beber de todas as fontes que essa doutrina nos oferece e ampliando conhecimentos. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Porém, nós temos aqui a playlist no canal do SED com os estudos livro a livro da série psicológica, que são 16 livros, e agora na segunda etapa nós estamos falando sobre várias questões, né? Raiva, tristeza, vazio existencial, depressão, ansiedade, e tem ali um acervo já que nós podemos estar certamente tendo contato e compartilhando, se acharmos que pode ser útil para alguém. E hoje, para falar de culpa, minhas duas amigas queridas, que delícia, que banquete de luz, Celina e Regina, bem-vindas, minhas irmãs. Olá, queridas, sejam também muito bem-vindas sempre. Meu abraço carinhoso, minha gratidão pelo convite, por estarmos juntos nesta oportunidade maravilhosa de aprendizado. Gratidão, é uma honra estar aqui com vocês no Refletindo Joana de Ângeles. Gratidão. Eu estou aqui muito feliz, mais uma vez, de estar com essas queridas e falar de um tema que é tão importante para a nossa sociedade, agradecendo ao SED pela oportunidade de estar refletindo a respeito desse tema, e vamos que vamos aí, né, pensar e levar talvez aí um acalento para cada um que estiver acompanhando o nosso estudo. É uma missão, né, podermos falar sobre culpa e uma necessidade, porque por vezes nós ficamos ali paralisados diante desse sentimento e ele nos impede desse alavancar, né, desse processo que nos leva a um crescimento. Então é sobre isso que nós vamos trazer hoje, na certeza de que a codificação tem muito a nos auxiliar, a doutrina em sua complexidade, Jesus através dos ensinamentos, né, esse nobre mestre que diz a cada um de nós, levanta, pega a tua cama, levanta e anda, vai para frente, né? Ali ele está dizendo, pega tudo como um grande aprendizado e siga a sua vida. A Joana, no quinto livro da série psicológica, Ser Consciente, ela nos lembra mais ou menos assim, tá? Não vou falar exatamente como ela falou, mas ela nos reporta que um ser consciente, ele não culpa, não se culpa e nem se desculpa, ele apenas descobre-se, né? Então, nesse sentido, ele não fica paralisado na culpa e nem fica se desculpando demasiadamente. Ele pega e segue o seu rumo, segue a sua jornada frente aí a um processo que precisa ser revisto, né, daquilo que aconteceu,
daquela situação, né, que tanto abarca ali o seu coração. E hoje, para trazer esse tema, nós mergulhamos, deixa eu ver, olha, 6 livros da série psicológica, porque Joana fala bastantão sobre culpa ali nesse combo de 16 livros. Então, nós temos no volume 1, volume 3, volume 9, 10, 13 e 14. Então, alguns deles, para que nós tenhamos uma ideia: Jesus e a Atualidade, Plenitude, Conflitos Existenciais, que é um livro que eu indico tanto, tanto, porque além de culpa, ela traz outros 20 temas, não é, Rê? E ali vai falando sobre vários temas importantes para que nós possamos ter contato e ir experimentando mudanças na nossa vida, né? Então, vamos começar, vamos a partir desse tema, o que vocês gostariam de trazer aqui para iniciarmos esse diálogo no que diz respeito à culpa? Eu acho que a culpa, meninas, e nossos queridos que estão nos acompanhando também, internautas, é alguma coisa que hoje em dia precisa ser muito analisada e trazida. Eu acho que a Edna foi assim abençoada, intuída de pedir esse tema para nós, Regina também querida, não é? Porque é alguma coisa tão necessária e tão atual, apesar de ser antiga, de ser de todos os tempos, mas quando a Joana fala, né, para a gente não se culpar, nem se desculpar, mas trazer o descobrimento, o autoconhecimento de cada um de nós, já começa um tratamento maravilhoso, não é? Porque muitas vezes a doença no corpo físico vem começando pela culpa, e a espiritualidade, se eu não me engano, foi até Emmanuel que diz que o sentimento de culpa vai colocando no nosso perispírito, no corpo do espírito, manchas escuras que podem se transformar até mesmo em câncer. Olha só como as coisas vão acontecendo, olha como a gente tem que se vigiar, né, com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque a obrigação da reencarnação, que nem a Gênese fala, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade da reencarnação é para a gente ir limpando o nosso espírito. Então, se a gente está limpando o nosso espírito por conta desse aprendizado todo que nós estamos trazendo há muito e muito tempo, a necessidade da reencarnação, inclusive por algum dos motivos que é essa culpa, não é? É uma limpeza para o nosso espírito. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na psicopatia, eu não sei se convém a gente trazer aqui, porque o psicopata ele não sente culpa, não é, Edna? Ele não sente, ele não tem aquela sensatez de uma pessoa que não está com essa limitação começando no espírito. Então, quando o psicopatia, quando o psicopata começa a sentir a culpa, já é um benefício, porque começa a mexer no sentimento. E hoje a gente vê tanta coisa nessa linha, não é? Das pessoas fazendo, a gente liga a televisão, a gente liga a internet, a gente vê o noticiário, a gente vê como acho que um pai e uma mãe que é capaz de matar um filho, não é? Ou jogar uma filha pela janela e coisas do tipo, a gente fala, meu Deus, onde está o sentimento? E depois, quando for melhorando, porque quando começar a sentir culpa, que não é uma coisa boa para a gente, mas nessa parte começa já a ser uma evolução, a gente vai ver, meu Deus do céu, olha o que eu fiz, e aí começa o machucar também mais profundo e a dificuldade de sair dessa situação. Aí eu deixo com vocês para ir continuando. Celina, maravilhoso você trazer essa questão do não sentir a culpa, que tem algumas patologias, acho que a Rê também vai poder falar um pouquinho mais disso, porque quando nós estamos trabalhando, vamos dizer assim, a culpa boa, aspas, né? Quando que a culpa é boa? Quando ela vem para uma transformação moral, quando eu entro em contato com as leis divinas que estão em mim, né? Estão ali, são depositadas. E ali, quando eu consigo fazer esse processo, eu estou ressignificando aquilo que foi feito, né? Então, a culpa deixa de ser paralisante, que me coloca ali naquele lugar de ficar remoendo, 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 e ela fica ligado
né, tá ali, ó, ligado com as leis divinas, né? Ela está acessando esse contato com o Criador que me coloca nessa condição de melhorar, de fazer essa mudança, né, de trazer essa modificação. E claro que para quem tem uma psicopatologia tão grave como essa que você colocou, né, vai demorar muito tempo, provavelmente algumas encarnações, para fazer esse contato, né? Vai ter que passar por muitas experiências e tudo mais. Mas é bem importante nós podermos já nesse começo desse estudo poder refletir sobre o lado positivo também da culpa. Concorda, Rê? Você gostaria de acrescentar Sim, nesse sim. sentido? Eu acho bem interessante o que vocês nos trouxeram, né? Porque quando a gente pensa na questão da psicopatia, a pessoa ainda não tem essa consciência. E como a Edna trouxe, à medida que eu tenho consciência, eu não me culpo, não desculpo, eu só compreendo e vou ali lidando com aquilo que eu conheço, né? E vou sentindo. Só que quando a pessoa já vem com esse sentimento, né, já tem um certo conhecimento das leis divinas, e essas leis divinas a gente sabe que está inscrita em nosso ser, e à medida que a gente vai vivenciando as nossas relações, a gente vai tendo acesso a elas e vai chamando a atenção. Então, por exemplo, se a gente for dar um exemplo mais simples, quantas coisas a gente fazia no passado, ali, passado há pouco tempo atrás, né? Não vamos entregar a idade, mas assim, passado há pouco tempo atrás, né? Então, assim, às vezes não tinha nem tanto cuidado com os animaizinhos. Hoje em dia, se a gente tem um pet, né? A gente já tem um cuidado ali, então você vai vendo uma evolução. A escolha daquilo, tem gente que já não come mais. Já virou vegetariano ou vegano, porque já entende que esse animalzinho faz parte ali da nossa sociedade. Antigamente, se a gente fosse pensar a respeito a questão das relações afetivas, né? Então, a questão masculina ali, o homem que era o provedor, então já tinha uma forma de trato com a mulher, ela não teria tanto espaço, tanto respeito. Hoje em dia, a gente vem lutando por isso, então você vê pessoas já olhando, então você vai vendo que à medida que o tempo vai passando, e as pessoas vão tendo acesso a esse conhecimento dessas leis morais, isso vai sendo vivenciado, porque não é só conhecer, é vivenciar. Quando deixa de ser uma atitude automática, assim, uma atitude automática de algo que não é legal que a gente faz, para algo que é mais consciente, é quando a gente começa a vivenciar essas leis que vão norteando as nossas decisões. E aí vem o sentimento de culpa. Mas só o sentimento de culpa, ele não vou dizer que ele não é benéfico, mas só o sentimento do culpa por si só, ele não traz grandes benefícios, a não ser que exista uma reparação diante disso. Haja um conhecimento, e à medida que eu tenho uma compreensão dessa atitude, dessa fala, desse jeito que eu lidei com a situação, é que vai tendo essa transformação moral e sai, e se torna ao automático aquilo que a gente já deveria fazer. Então, quando a gente vê alguma pessoa que a gente admira, nossa, essa pessoa assim é tão educada, nossa, ela trata bem as pessoas, né? Nossa, ela é comedida, ela fala. Tem gente que vai falar assim, não, ela é muito restrita. Não, às vezes a pessoa já tem esse conhecimento dessas leis morais e já vivencia. Então, se você chegar para brigar com ela, você vai brigar sozinho. Porque assim ela vai falar, olha, aqui não é hora, aqui não é lugar, depois a gente conversa tranquilamente, né? E vai trabalhando isso. Então, é esse equilíbrio. Então, quando eu vejo assim, quando a gente pensa na reforma íntima que a doutrina vem trazendo para a gente, né? E até a questão, né, do Livro dos Espíritos 919, né, de Santo Agostinho, daquela reflexão que a gente tem que fazer diariamente, é esse processo de autoconhecimento que talvez a gente precisa fazer no sentido de que, peraí, eu falei daquele jeito, eu agi daquele jeito, não foi legal? Por quê? O que aconteceu? Né? O que eu tenho que aprender com isso?
E aí eu não vou ter esse sentimento, se eu tive esse sentimento de culpa, eu já vou trabalhá-lo na hora que acontece e vou trazendo essa reflexão. Mas se eu não faço isso, aí ela vira a sombra, que até ela fala, né, no livro Conflitos Existenciais que a Joana traz, né? Sombras escuras, que a gente pode pensar do passado, mas a gente pode pensar no momento, que a gente vai criando essa sombra, né? E quando Jung fala desse termo sombra, né, que faz parte ali da nossa psique, do nosso ser, é tudo aquilo que a gente não põe em luz, né? Então, eu gosto muito dessa analogia do Jung, né? Assim, tipo, você tá na sombra, né? Tá escuro, aí você põe em luz e fala, epa, isso aqui não é legal. Como que eu transformo isso? Então, quando a gente começa a ter esse sentimento de culpa, é essa luzinha que acende. Epa, isso aqui não tá legal. Como que eu transformo isso? Então, é um começo de transformação. Mas vou deixar as pessoas falarem também, né? É nessa situação que a gente fala de ser atual esse sentimento, porque a gente vê muito quando termina uma palestra, quando termina uma aula, as pessoas dizem, nossa, eu estou com sentimento de culpa, eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, parece que eu não estou nessa existência fazendo o que eu precisava fazer, ser o que eu queria ser, o que eu tenho que ser. Isso vem muito, e não é só numa pessoa, por exemplo, porque tem mais idade, porque já está num certo grau de entendimento. Jovens falam isso, sabe, meia idade, todo mundo falando, nossa, o que eu preciso fazer que eu não estou fazendo, né? E a gente sabe que se a gente está, que nem a Edna querida, né, que eu conheço mais, hoje estou tendo prazer de receber Regina e estar aqui com essa energia maravilhosa que ela emite, né, Edna? Uma querida, a Regina. Então, a gente sente que a pessoa, quando está fazendo o melhor no seu momento atual, aquela é a missão dela. Não é? Nossa, qual é a minha missão? Eles perguntam muito isso lá na Rádio Boa Nova. Qual é a minha missão, né, na Terra, nessa encarnação? É aquilo que você tem que fazer, o que está aparecendo para você fazer, Edna, mais do que nunca vivenciando isso agora. É aquilo, é a sua missão, é aquilo que você tem que fazer. Então, vamos fazer no momento presente o nosso melhor, porque é o único momento que a gente pode evoluir, com certeza, naquele momento presente. Porque o passado você tem que tirar como aprendizado, né? Lembra lá de Paulo de Tarso, né? Na época que era Saulo, Maria de Magdala, etc. E o futuro a gente não sabe ainda, vai depender do que a gente está fazendo hoje. Então, é dito que quando fazemos o melhor no aqui e agora, a gente evolui e rápido, porque é o momento que a gente pode lidar conosco, né? Então, falando nessa situação de culpa, que as pessoas falam muito, eu estendi a mão para o meu cunhado, para o meu irmão, para o meu filho, ele não estendeu, não quer. Calma, cada um tem o seu momento, né? Não fique se culpando, porque tudo que acontece também, a culpa não é só de uma pessoa, tem várias situações e outros envolvidos, não é? Então não adianta a gente puxar para a gente a culpa de tudo e se sentir a pior pessoa do mundo, não é assim que funciona. E não vai resolver, não vai auxiliar, não é? A gente ficar ali, meu Deus, eu sou tão coitadinho. A gente sabe que essa vitimização atrai uma energia, uma psicosfera espiritual tremenda e sofredora e traz dificuldade, dificulta muita caminhada nossa para frente. Não é? Quando eu começo a me vitimizar e quando eu começo também a tratar o outro com grosseria, porque eu acho que aquele está sendo falso comigo, já foi traidor, não importa, tem uma lei divina que age por nós, não é? Então, a gente se colocar nessa situação, além de trazer essas companhias, não só espirituais, como até mesmo material, não é? Porque tem afinidade que traz para a gente quem pensa igual a gente, quem está na mesma sintonia, vai nos trazer doença. Então, realmente, se a gente não consegue, como a Regina falou, né? Se a gente não consegue liberar a situação de culpa, fica naquele estado defensivo, né? Não vai reparar, como ela usou muito bem essa palavra, aí vem a depressão, vem, né, a canseira, a pessoa fica desmotivada, fica triste, e pode virar doenças até mais graves, que nem como a gente já falou, até mesmo câncer, né? A depressão é uma tristeza muito grande,
porque você já depende do outro, você depende da parte médica, você depende da parte terapêutica, você depende de amigos, de repente de uma religiosidade, tudo. Tem pessoas que saem sozinhas da depressão? Tem, mas é raro. Não é? Precisa querer, precisa ter uma força bem grande. E pensar que todos nós erramos, nós somos discípulos em aprendizado. Não é? Já erramos muito e vamos errar ainda, até chegarmos a ser espíritos crísticos e daí mais para frente ainda. Então, não é ficar no lugar do erro, mas é procurar ver como que a gente vai reparar uma situação que vem de séculos e séculos acompanhando o nosso espírito e nos deixa congelados hoje numa situação de sofrimento cada vez maior, porque hoje nunca se falou tanto como, né, nessa época atual, de saúde mental, não é? Justamente por conta disso tudo. Sem dúvida. Celina, tão importante essas questões que você está trazendo. A primeira delas é que cada um tem o seu estágio de consciência. É muito importante nós tomarmos cuidado com quem nós estamos nos comparando, né? E também entender o tempo de cada um. Para alguns de nós é mais fácil esse estágio. Lembra lá no Mundo Maior, quando Calderaro ele vai definindo a nossa consciência sobre aqueles 3 estágios, né? O porão, ali a base, né, onde nós pisamos, e depois o telhado, a nossa consciência como se fosse dessa maneira. Então, nós estávamos até falando no estudo de hoje de manhã. Muitas vezes nós estamos lá no porão ainda, mas o outro já está no telhado. Então, aquele que está no telhado, quando ele vencer essa etapa, ele vai encontrar outro porão, né? Porque a vida vai se ressignificando desta maneira. Então, não adianta apressar esse passo, querer tudo de uma vez, né? Esse é um ponto muito importante, porque nos tira também desse lugar da autoculpa, sabe? Dessa culpa muito voltada para si. Puxa vida, eu não acerto em nada, tudo que eu vou fazer dá errado, não adianta mais eu tentar de novo. Vamos tomar cuidado com isso, porque esse processo da culpa muito voltado para nós, né, com esse auto-perfeccionismo, essa cobrança excessiva, ela nos leva para um lugar muito difícil de sair, né? Então, quando essa autocrítica está muito acentuada. E como é importante nós termos esses amigos, né, que vão nos mandando mensagem, graças a Deus, e eles vão falando assim: ai, amiga, vai adiante, você está onde você precisa estar. Vai adiante, porque é o momento de você reparar, né? Quando nós vamos estudando, nós vamos compreendendo que aquilo que vai aparecendo na nossa vida é oportunidade para nós repararmos. Muitas vezes erros, débitos profundos do passado, e eles vão se revestindo agora como oportunidade. Do quê? De crescimento, de sair muitas vezes desse porão, como o Calderaro colocou, e para um piso acima, um andarzinho acima, mas não é lá em cima ainda. É nesse intermediário. O que ocorre é que muitas vezes nós queremos já sair do porão e ir para o telhado ver as estrelas, e não vai ser assim. Será um processo, né? Então, nesse sentido, quem também está nos escutando, que de repente já está pensando assim, ai, não vou nem assistir esse estudo porque vou me sentir mais culpado. Não, é também para acolher, porque a culpa, ela é algo já implícito em nós, né? Então, ocorre também a culpa existencial, nós vamos sentir culpa, até pela existência. Quem aqui não foi uma mãe que sentiu-se culpada quando foi deixar o filhinho na escola para ir trabalhar? Quem é o jovem adolescente que precisou expressar para os pais, olha, eu preciso que você me deixe um pouco. E também se sentiu culpado em sugerir isso aos pais. Também sentiu culpa quando saiu de casa, quando foi buscar uma independência. Então, é algo bastante inerente a nós, né? E ela vem sempre como uma possibilidade de amadurecimento.
tudo vai sendo levado em consideração e vai ressignificando a maneira como eu interpreto essas questões. Isso é profundo. Exato, e é tão importante a gente estar falando sobre isso, porque quando a gente entende que é um processo, fica mais fácil a gente lidar, porque isso acontece muito, né, para quem acaba entrando na doutrina espírita, e aí assim, tipo, nossa, eu estou aprendendo tanta coisa, eu quero, e aí eu vou assumindo responsabilidades que eu ainda não estou preparado, como a Celina trouxe, né? São estágios da vida. E aí eu não vou abandonando um trabalho, eu vou porque eu não dou conta, mas não é porque eu não dou conta, porque eu não sou uma pessoa boa, uma pessoa legal. Eu não dou conta porque ainda não estou preparado nesse processo de evolução para estar, como você falou, né, Edna, subindo o degrau. Ainda estou saindo do porão. E o porão leva a essa reflexão, porque senão a gente fica só nesse processo de autoflagelo que não resolve e traz o adoecimento, como a Celina trouxe. Então, assim, poxa, eu falei uma palavra inadequada, né? Assim, nossa, deixei meu filho na escola porque era uma necessidade para ele evoluir, se socializar. E para mim, porque eu preciso pôr ali eu preciso trabalhar como mulher, ter uma profissão e também é uma questão financeira. Só que assim, se eu fico na culpa, o que acontece? Eu não vou trabalhar bem, eu não vou me relacionar bem. Aí, quando eu vou buscar meu filho, eu começo a compensar, né, ali que eu deixei aquelas horinhas lá. E aí, o processo entorna, porque aí... Amiga, eu fiz muito isso, amiga. Preciso falar publicamente. Fiz muito isso. Chorei Exato. muito. Me senti muito culpada. No primeiro filho, no segundo, chorei de novo. Você fala, vai ser diferente. Aí não é, né? É um pouco Até eu mais tomar fácil. consciência que era bom para ambos, demorou, mas enquanto isso Exato. eu chorei bastante. Exato, isso para um exemplo que a gente está dando, mas quantos outros exemplos? E aí a questão é, dependendo do que esse serzinho precisa aprender aqui na face, né, nesse processo de evolução dele, às vezes você atrapalha a evolução dele porque você acaba compensando coisas que você precisava colocar limites. Então, acho que até é uma coisa para a gente pensar que às vezes alguns ajustes de limite dentro das relações são necessários, mesmo que inicialmente gere um sentimento de culpa, de eu falar, de pedir, mas é para melhorar a nossa relação, quando a gente vai pensar em relação. E o quanto, né, quando a gente pensa dentro desse processo, que eu achei muito legal que a Celina falou que às vezes a gente está num lugar que a gente precisa estar, porque aquela é a fase da nossa evolução. E assim, como a gente tem um melhor exemplo, que é Jesus, né? Nosso, é o caminho, a verdade e guia, é o melhor modelo. Às vezes a gente quer sair daqui para Jesus, assim, tipo, rapidamente. E não, a gente vai ter esse processo, esses steps de sair do porão e ali para o térreo, depois vai para o primeiro andar, aí vai para o segundo andar, né? E isso vai ser um processo. Só que se a gente não olha para a gente, o que acontece? Eu vou fazendo para atender a expectativa do outro, para encontrar talvez a minha evolução espiritual dentro da doutrina, mas isso não acontece de uma maneira, não que isso é perdido, não é isso, mas não acontece de uma maneira mais ali terapêutica, porque eu estou fazendo para cumprir uma tabela e não vivenciando a experiência com a minha essência pronta. Eu estou pronta para fazer isso. E aí eu vou fazer de coração, eu vou fazer amorosamente, e as pessoas vão sentindo isso quando você está fazendo de uma forma, como que a gente pode falar, autêntica. E isso é um processo de olhar para si mesmo. Só que o quanto, às vezes, dentro desse mecanismo de autopunição, a gente fica tão preso, né, nesse ciclo de
sofrimento, de vitimização, de culpabilização, que eu não consigo enxergar para além disso, e aí vem o sofrimento psíquico. É bem legal quando vocês falam isso mesmo, que a gente tem que trazer esse autoconhecimento, como a Edna começou a reflexão falando, né, que Joana traz para a gente, descubra-se e tal, tudo. Porque quando a gente fala em culpa, automaticamente já se pede a autopunição, né? E não é assim, aí vem aqueles pensamentos atormentadores, etc. Mas aí, piorando o quadro, né? Porque é uma autopunição, como vocês estão falando. Mas nós somos filhos de Deus, e Deus é um Pai misericordioso de amor e de bondade, Ele quer o melhor para nós, não é? Então, Ele tem toda a paciência do mundo com a gente, né? Ele sabe o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Se de repente a gente já está naquele, um pouco sim, do autoconhecimento através da culpa, nossa, eu errei, por que eu fiz isso? Quem de nós, como mãe, não tem um sentimento de culpa? Poxa, larguei meu filho, fui trabalhar, né, aconteceu isso, não consegui dar atenção, ele dormiu ali no meu colo. Nossa, eu tenho um monte de lembrança desse tipo, a Edna falando ali, eu lembrando também, né? Então, se a gente puxa para a gente a responsabilidade, que aí me traz muito, realmente, Paulo de Tarso, porque já pensou se ele ficasse na culpa de quando era Saulo? Que eu também falo muito isso nas minhas reflexões, nas palestras, que ele era um serial killer, né? Matou Estevão, mandou matar várias pessoas que seguiam Jesus, e depois estava ele ali. Se não fosse ele, a gente não tinha o cristianismo hoje, né? Então, uma lição grandiosa é Paulo de Tarso, que não ficou se culpando daquilo, olha, eu matei, eu fiz isso, mas eu estou aqui tentando modificar as coisas, me renovando, não é? Fazendo de novo, começando de novo. Então, é a gente fazer a nossa parte, não a dos outros. Porque, né, cada um tem realmente a sua história de vida, as suas responsabilidades, a gente tem que assumir. Sim, quando a gente encontra essa verdade interior, nossa, eu fiz isso, mas eu vou procurar reparar, eu vou procurar modificar, já muda toda uma situação. Não é? Já é uma situação de compreender as nossas fraquezas. E quando a gente não compreende as nossas fraquezas, a gente não sai do lugar. Ah, não, eu sou o melhor, eu sou sempre certo, eu faço tudo, né? Então, se a gente não consegue ter o olhar para a gente, como foi Maria de Magdala, não é? Não, eu quero começar a amar de verdade, não só ser amada. Eu quero auxiliar, eu quero dar o melhor. E depois dela conversar com Jesus, ela viu realmente o que era o amor, né? E foi cuidar dos leprosos, dos ancenianos, e foi aí que quando, né, ela deixou toda aquela beleza material e começou a construir a beleza espiritual e voltou para a verdadeira vida, foi recebida por Jesus, dizendo, você passou na porta estreita, não é? Você conheceu o que era o verdadeiro amor. Então, quando a gente começa a reconhecer as nossas fraquezas, a gente começa a se perdoar, porque vai dizer, nossa, eu podendo me perdoar, eu conseguindo me perdoar, eu consigo perdoar o outro. Enquanto eu estou no meu ego, quando eu estou sem admitir os meus erros, eu não consigo ter a coragem no meu coração para ser uma pessoa melhor e ir lá e modificar. Não é? Então, eu acho que isso tudo é um processo, como a Edna falou, é alguma coisa lenta, corajosa, mas não é para quem, por exemplo, tiver ouvido a gente dizer, meu Deus, eu não vou mais ouvir porque vou me sentir mais culpado ainda. Não! Lembrar que somos filhos de Deus e que temos esse amor incondicional ao nosso dispor sempre, porque mais errado que seja os filhos, né? Nós que já estamos começando agora a querer ser melhor, estudando, procurando nos melhorarmos mesmo, né? E Deus sabe disso. Então, se a gente for ficar apontando o dedo, ou então ficar realmente com pena da gente, a gente não vai se conscientizar dos acontecimentos, das coisas, e aí, quando a gente entra nessa situação, a culpa começa a desaparecer, porque a gente começa, não, eu vou fazer isso, aí a gente tira realmente a lição de Paulo de Tarso, né? A gente não pode ter aquele medo de errar, de falhar, ficar naquela psicosfera dessa energia, porque aí a gente vai puxar para a gente, como a gente falou já, temer, nossa, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais me relacionar porque eu só me machuco, então eu vou ter medo de amar, eu vou ter medo de falhar. Né? Não, nós somos aprendizes e temos que viver como aprendizes, porque aí a gente começa realmente a entrar na esfera do perdão.
Minha amiga, é muito maravilhoso te escutar quando você começa a falar de Maria Magdala, porque há quantos anos, né, Celina, que nós tomamos chazinho juntas e tal. Aliás, faz tempo, né? Vamos ter que marcar um chá. Porque eu me lembro, a Celina, onde ela está, ela começa a falar de Maria Magdala, todo mundo para, assim, né? Porque você traz realmente essa vivência. E, de fato, ela poderia ter ficado no lado oposto, né? Não ter seguido essa jornada. Baseado nessa reflexão que você trouxe agora tão lindamente, eu até anotei aqui para que não esquecêssemos de trazer o quanto que o processo de individuação, que é um processo muito bem explicado dentro da psicologia analítica por Jung, e que Joana faz uso dessa teoria para falar da nossa evolução espiritual, do quanto que nós podemos entrar em contato com o verdadeiro sentido existencial, e onde muitos de nós se cobra tentando descobrir esse sentido parece que tem que ser algo grandioso, e não necessariamente, né? Ele tem que ser grandioso aos olhos da nossa consciência e a esse olhar, né, que nós fazemos com o Criador. Na minha consciência, que aquilo que eu estou produzindo, ele tem uma ressonância com as leis divinas e com o melhor para mim e para o meu entorno. Mas esse processo da individuação, quando eu estou tentando me descobrir, me encontrar, compreender realmente meu caminho, ele também pode trazer culpa. Porque eu vou o quê? Me diferenciando das outras pessoas. Então, muitas vezes eu estou lá naquele meio social, naquele grupo de amigos, que tem um determinado estilo de vida, e pode ser que eu não estou mais conectado com aquela realidade. Pode ser que eu não me conecto mais com aquela questão que eu fiz tanto na minha vida e que agora eu estou sentindo que precisa ser de uma outra forma. Então começa a me dar culpa. Nossa, eu estou com vontade de me afastar dessas pessoas, né? Ou, ai, nossa, me chamaram lá para a festinha, não estou mais afim, não quero ir para o churrasco agora, não que o churrasco não seja bom, não é isso, mas eu não quero ir naquela festa, eu estou com vontade de ir naquele grupo de estudos, que culpa vou deixar essas pessoas, né? E aí Jung e Joana vão falando o quão de culpa que nós podemos sim vivenciar nesse processo do qual nós estamos passando por essa desidentificação com aquilo que fazia muito sentido e estabelecendo novas formas de viver. Então, para você que está nos acompanhando, quando você começa a se descobrir, isso pode acontecer sim. Você começa a achar que você é estranho, que você está muito diferente, que você não tem mais conexão com aquilo, mas tenta não trazer essa questão para a culpa, mas sim entender que movimento é esse interno. Puxa vida, o que tá me puxando, né? Por que isso está acontecendo, né? O que precisa ser escutado aqui com essa demanda que está chegando? É comum, não é, meninas, acontecer isso, de você, de repente, não se sentir mais ali? Sim, sim. E o como é importante a gente ter esse autoconhecimento, essa percepção, porque a diferenciação não deve ser um problema, né? Às vezes a gente acaba até pegando o gancho que você trouxe desse processo de individuação. Então, assim, não que as pessoas tenham que entender de psicologia analítica, mas, assim, quando a gente tem um conflito entre o ego, que é a nossa instância, né, ali do nosso conhecimento, né, eu falo, o ego não é um problema, ele que traz a nossa identificação de quem a gente a nossa noção ali de relacionamento, e o self, que seria uma instância mais profunda, né? Quando vem esse conflito, aí vem esses sentimentos. E à medida que a gente vai integrando esses conflitos, a gente vai encontrando esse processo de individuação. E só que à medida que a gente vai se individuando, a gente vai se diferenciando do outro. Então a gente vai abrindo mão das personas, que é assim, eu faço algo para agradar alguém,
eu deixo de fazer porque agora eu vou viver de acordo com a minha essência. E não é problema nenhum o outro continuar sendo do jeito que ele é e eu ser do jeito que eu sou. O melhor dos mundos é quando a gente consegue ampliar esse olhar e compreender que o outro é diferente e agregar o outro que é diferente na nossa vivência. Só que às vezes o outro não vai querer conviver conosco porque nós nos diferenciamos. E aí é um grande desafio não se sentir culpado, porque vai chegar, né? Eu acho que todos aqui tiveram essa experiência, né? Assim, desde que a Edna, eu acho que é da doutrina espírita desde berço. Eu entrei em 97, a Celina, eu não sei, mas assim, quando a gente começa a vivenciar essa história, a gente deixa de ir nos eventos sociais, porque normalmente é uma palestra, é um evento, algum estudo, e as pessoas vão criticando, né? Então, assim, poxa, você não vive mais para a família, né? Nossa, você não vai no aniversário de fulano, porque você vai dar uma palestra hoje. Como assim? E isso vai gerando um sentimento, mas às vezes a gente tem que acolher esse sentimento e entendendo, olha, cada um está no seu momento, como a gente vem falando sobre isso, e não tem nada de errado a pessoa querer, como a Edna falou, ir no churrasco, né? E também não tem nada de errado a gente viver a nossa realidade. Só que vai ter hora que a gente se encontra de novo, né? E outro dia a gente se distancia, mas o diferente não pode ser um problema. Porque se a gente entender que o diferente é um problema, é complicado, porque isso vai trazendo sofrimento. E eu queria só completar uma fala da Celina. Tem um amigo, o doutor Alejandro, que, se tudo der certo, um dia ele vai estar aqui conosco, que ele fala assim, né? As pessoas perguntam para ele, Deus perdoa, né? Aí ele fala assim, não perdoe. A pessoa, como assim Deus não perdoa? Porque Deus não se ofende. Ele conhece cada filho que ele tem na Terra e ele sabe o potencial e as limitações de cada um. Então, à medida que a gente entende isso, cada um está no seu momento. E o diferente é assim, eu estou tentando ali só melhorar um pouco, subir um degrau. Eu não sou melhor que o outro, eu só sou diferente. Estamos em fases diferentes da vida. E se cada um conseguir compreender que o outro pode estar numa fase diferente da vida e ficar feliz que o outro está numa fase diferente da vida, vai ser muito legal. Mas se eu não fico feliz, eu tenho que olhar para mim e falar assim, peraí, por que está me incomodando essa nova fase, como a Edna falou? Porque aí diz mais de mim do que do outro, né? Regina, eu sou espírita de nascença, sim, querida. E é bem isso, as pessoas geralmente falam, principalmente quando tem outras crenças, né, outras religiosidades, deixa para Deus perdoar. Gente, Deus não vai perdoar porque ele não se ofende, né? Por isso que o livro dos Espíritos fala o que é Deus, não quem é Deus, porque é alguma coisa que a gente não pode ainda explicar. E a gente tem que lembrar que a reabilitação da culpa, ou seja lá do que for, é sempre pelo amor. Não é como isso tudo que a gente está falando, como os personagens que a gente citou aí, grandes da história de aprendizado para todos nós. E lembrando também, né, os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, e se a gente partir, a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui tentando fazer o nosso melhor, pelo menos temos a intenção, mas se a gente for chamado de retorno à pátria espiritual, que é a verdadeira vida, se a gente desencarnar com culpa, com sentimento de culpa, não é? Nós vamos ser exatamente os mesmos que nós somos aqui e agora. Então, por isso que o Evangelho fala, vai lá antes de fazer sua oferenda no altar, não é? Se reconcilia com seu irmão e depois volta e faz. Então, se a gente desencarnar hoje com raiva, se a gente desencarnar culpado, se a gente desencarnar seja lá o que for, nós vamos sentir mais ainda no plano espiritual, porque nós estamos sem esse esconderijo da matéria, que pode, às vezes, né, nos disfarçar de alguma coisa, sem mostrar a nossa realidade, quem realmente nós somos. Então, a gente precisa ver e tratar e buscar. Hoje em dia, é muito mais fácil a gente conseguir uma consulta psicológica, terapeuta, até mesmo psiquiátrica, né? Tem aí as faculdades, tem situações online, tem casas espíritas que atendem.
com mais facilidade as nossas necessidades, né? Então, como é que a gente vai cuidar do nosso eu interior para que a gente seja um ser humano melhor, sim, e de repente não voltar com essa grave situação? Nossa, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, né? Nós temos o tempo necessário na nossa consciência, no nosso estudo, de acordo com o que a gente se interessa em aprender e buscar, para que a gente vá modificando devagarinho, é uma caminhada. Nós não vamos fazer assim e dizer, nossa, de hoje para amanhã a gente vai estar lá no planeta celeste, porque não é assim. É que nem pular de ano nas escolas, né? Vai sair de lá de baixo para ir para a faculdade, vai fazer falta um monte de coisa. Então, a gente não pula etapa, né, na evolução, no nosso adiantamento. Então, e também as cobranças que a vida nos dá hoje em dia. Olha, se você não fizer isso aí direitinho, você vai para um umbral, por exemplo, né? Você é espírita, como que você está sentindo raiva? Como que você fica nervoso? Aí a pessoa vai se culpando. Nossa, eu não vou ser de verdade. Eu tenho que mostrar para as pessoas o que um espírita tem que fazer, o que é que um menino bonzinho tem que fazer. E não é isso. Isso daí não é progresso, isso aí não é a gente ter uma transformação moral. Não é assim que funciona, não é? Vocês podem falar isso muito melhor do que eu. Então, começar a digerir isso de uma outra forma. Não, olha, eu estou estudando Espiritismo, mas não é por causa disso que eu sou perfeito, não é por isso que eu não vou passar nervoso numa hora que estiver dirigindo na rua ou alguma coisa, não é? Nós somos iguais a todo mundo. Então, essas condições se você não fizer, a gente vai para umbral, a gente tem que ter outra visão já de umbral, depois dos estudos todos, né, de Espiritismo, não é assim. Então, às vezes a pessoa está, nossa, eu sou culpado de ter câncer ou de ter uma doença grave, porque eu fui assim, porque eu fiz isso. Não é isso. Se a gente ficar com esse controle da vida, a gente não tem controle sobre a vida. Quando eu faço o programa na Rádio Boa Nova de quarta-feira, ao vivo, eu sempre termino com uma frase, eles já sabem que quando eu estou, né, no programa, e às vezes até quando eu sou convidada em outros, eles falam, qual é a frase que você traz para a gente refletir, tal, tudo. E uma que uma vez eu trouxe, eu acho muito legal, que eu pesquisei e veio assim na minha mão, foi dizendo que, às vezes, quando a gente pensa que sabe todas as respostas da vida, a vida vem e muda todas as perguntas. Quando a gente sabe que, né, já sabe todas as respostas, ela vem e muda todas as perguntas. E é bem assim, a gente não tem controle da vida, e não é bom isso. A gente sabe que não é bom ter controle absoluto de tudo, porque a gente não é ainda sabedor, né, nessa escola da vida. O controle é uma defesa para cada um. Vocês também sabem disso mais do que nós. Então, todos nós temos o direito de amar e sermos amados. Todos nós temos o direito de vencer, né? Então, essas expressões que cobram a gente mesmo não vai fazer bem. E a gente começar a vivenciar isso e querer ser perfeito em tudo, a gente realmente não vai ser um ser humano verdadeiro, né? A gente fica ocultando quem a gente é. E aí a culpa aparece, olha, você está sendo diferente, você quer ser diferente, sua família, ninguém foi um advogado, um médico de sucesso, você quer ser. Aí a pessoa fica com medo, né, se prendendo nesses medos, nessas síndromes aí, que vai prejudicar o nosso crescimento, a nossa independência, a nossa evolução. Então, eu penso ser bem importante essa responsabilidade de assumirmos quem nós somos, vendo o que a gente fez, reconhecendo isso, que já é o grande passo, e tentando mudar devagar. Se precisar gritar pedindo ajuda na terapia, na psicologia, na medicina atual, na religiosidade, que a gente faça, mas que a gente possa buscar realmente sair dessa encarnação de uma forma diferente, que está tão repetitiva há tantas e tantas, né, tantos e tantos círculos existenciais nossos, que a gente já está cansado. Aí começa a acontecer coisas que vão nos empurrar para frente, porque não dá mais para ficar quieto, parado. A vida é movimento e é como andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Então, a gente precisa mesmo, né, ir para frente de uma forma mansa, carinhosa, baseada no amor, porque o amor cobre a multidão dos erros, né, entre aspas, dos pecados, como a outra religião fala, mas que a gente possa ser a gente de verdade, que a gente possa ser melhor e buscar por onde aqueles que estão à nossa volta possam enxergar um exemplo pequeno que seja,
muitos, né, não conseguem ler, e você vai ser o único evangelho que alguém vai ler na sua vida. E é uma grande verdade isso. Quantas reflexões, e é isso mesmo, esse caminhar. E agora, assim, caminhando para um finalzinho, ainda temos aqui alguns minutos, eu acho tão importante também trazer uma pegadinha que a culpa faz conosco. Muitas vezes a vida está nos convocando para uma responsabilidade, e aí nós entendemos aquilo como culpa. Vamos pensar em alguns exemplos do dia a dia. Sei lá, de repente trabalho com uma pessoa e eu me sinto culpada porque eu vou ter que falar algumas coisas para ela, que vai trazer uma melhoria para o trabalho, para as questões em si. Aí eu fico ali, ai, mas eu estou tão culpada, eu vou ter que falar. Gente, a vida está te convocando para uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade em falar aquilo que é necessário, e aí você está usando como um mecanismo de defesa o fato de você sentir-se culpado. A Rê usou agora há pouco o exemplo do trabalhador da casa espírita. Às vezes, você vai fazendo trabalhos e vão te chamando para outras coisas. Não é um outro movimento, um grupo de estudos, outra palestra, não sei. E aí você começa a perceber que você não vai dar conta e se sente culpado, quando na verdade você tem que admitir para si próprio: eu não vou conseguir agora, eu não posso aceitar esse convite neste momento, eu vou ter que me colocar frente. Muitas vezes é um amigo muito querido, é alguém que você adora, é uma casa espírita que você ama estar, mas você não consegue naquele momento. Então, às vezes Às nós vezes vamos... nem gosta, né, Edna? Porque, Hã? assim, tem gente... Às vezes a pessoa não tem habilidade... Não é que ela não tem habilidade, não tem afinidade com o trabalho, né? Eu tenho colegas que, assim, eu gosto de trabalhar na assistência, mas eu não quero ir fazer a palestra e não consegue dizer não, né? É verdade, e às vezes são armadilhas do nosso ego que ficam ali, né, prendendo, deixando aquele processo mais dolorido. E isso é na vida, às vezes quando você tem que chamar a atenção de um filho, às vezes quando você tem que dizer não para o seu companheiro por algum motivo, né? Não conseguir, aí fica no processo da culpa. Parece que isso é uma questão tão simples, gente, mas isso é muito rotineiro. E por ser uma armadilha do ego, nós nem tomamos consciência disso. Então, o convite também é começar a refletir, né? Onde que está, de fato, acontecendo esse processo da culpa e onde, de fato, a vida está me convocando para esse posicionamento frente à vida, né? Então, eu ainda considero que seja muito importante nesse dia de hoje deixarmos essa reflexão, porque são armadilhas, viu? E elas estão muito bem organizadinhas ali pelos mecanismos de defesa para que nós não possamos fazer contato, né? E claro que nós gostamos mais de ficar no quentinho, né? Às vezes muito melhor, ai, não vou falar, fico me martirizando, mas não me posiciono. Às vezes isso também é mais fácil, mas não é o mais conveniente, né? Faz sentido, meninas, pensar na culpa também por esse olhar? Sim, eu acho que você e a Celina trouxe muito essa questão de assumir a responsabilidade. E quando você trouxe, né, Edna, sobre o processo de individuação, e a gente vai pensar na questão da reforma íntima, né? Se a gente for pensar ali, tanto na vertente da vivência do espiritismo, quanto na questão psicológica, assumir a responsabilidade das nossas escolhas, daquilo que faz sentido para nós, representa esse processo evolutivo. E quanto mais evoluídos assim a gente está, evoluídos não estou falando assim dentro do processo, não estou falando assim, nossa, já cheguei a Jesus. Não. Dentro do processo. Luz. Exato. Faz parte, né? Então, assim, por exemplo, um dos que a gente fala muito dentro da doutrina é evitar os milindres, né? E aí, às vezes, a gente não quer colocar ali, impor um limite, falar um não, para evitar a questão de blindar o outro,
né? E aí, assim, a gente vai evitando os conflitos, só que evitar os conflitos através do mecanismo de defesa, também gera sofrimento psíquico, porque às vezes a pessoa nem vai mais no trabalho, começa a faltar, evita a pessoa, porque, olha, eu não quero ter que falar, porque dentro da casa espírita não pode ter conflito, não, gente. Não é assim, discutir algo que é importante, vamos discutir, brigar, ter violência na nossa comunicação, né? A Bárbara que traz bastante a comunicação não violenta. A gente pode utilizar a comunicação não violenta para organizar, para alinhar as expectativas, para trazer limites. Então, a gente começa a evitar e a gente começa a entrar em sofrimento. Então, também faz parte desse processo de evolução a gente assumir essa responsabilidade, que assuntos desafiadores são tão importantes quanto os assuntos mais palatáveis e do dia a dia, e o quanto isso vai melhorando a nossa relação, e isso vai ajudando a própria evolução da nossa comunidade, da nossa família, do nosso grupo de trabalho, né? E eu falo, tudo pode ser dito, tudo depende da forma que a gente diz. Se eu chego falando, julgando, atacando o outro, vai ser um problema. Mas se eu chego apresentando, olha, então vem percebendo isso vem interferindo nisso, como que a gente pode entrar aqui num acordo, no alinhamento? É possível. Então, eu acho que é válido a gente ter esse olhar. Gente, eu não sei mais nem o que acrescentar, porque tudo que vocês estão falando é tão importante para mim, principalmente, como nada acontece por acaso mesmo, né? Cada palavra que a Regina falou, que a Edna falou, se encaixa na minha vida, se encaixa nos meus momentos até mesmo atuais, nesses aprendizados através dos trabalhos, nas casas espíritas, nas palestras, na rádio, na TV, não importa onde. Então, eu espero que as pessoas que estiveram conosco e que vão estar possam tirar alguma coisa de útil nesse bate-papo nosso tão maravilhoso, que eu não tenho nem palavras para agradecer para cada uma por me permitir estar aqui hoje, Regina, Edna, a espiritualidade responsável por esse programa. Nossa, eu só posso agradecer mesmo, e sempre, quando, né, puderem ou quiserem, eu também olhando, né, a agenda, tudo que a gente espera estar sempre mais disponível cada tempo que passa, que eu possa colaborar de alguma forma. Mas, olha, foi um assunto tão importante e tão necessário que eu só posso agradecer mesmo a cada uma. É sempre maravilhoso essa troca. Gratidão, minhas amigas, por estarem conosco. Gratidão a cada uma das pessoas que sentem essa necessidade dessa busca desse conhecimento, porque é de fato, o caminho é esse, né? O caminhar é esse, é refletindo, é depurando, é podendo fazer esse trabalho que é labor mesmo, é trabalho, evolução. E para finalizar aqui, claro, fiquem à vontade se quiserem colocar alguma coisa ainda. Como palavras finais, algo que eu li da Joana essa semana me tocou profundamente. Já tinha lido, mas é como a Celina falou, vai de cada momento da nossa vida que nós vamos entendendo de uma maneira diferente. Eu até anotei. Ela estava num dos textos falando que está tudo bem sentir culpa. Está tudo certo, nós vamos sentir. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. O que nós nunca podemos é ficar na culpa. Então, veja bem que divino, né? Muda o verbo, né? De fato. Né? Eu posso sentir, é natural, tá aí, eu vou fazer contato com esse sentimento. Né? E tá tudo certo. Mas agora, como que eu vou interpretar isso? Eu vou ficar na culpa? Esse que é a grande dica, digamos assim, da mentora, né? Como se ela tivesse colocado ali no meio daquele texto essa dica, porque Joana não é muito explícita assim, faz isso ou faz aquilo, para disso, não, ela deixa que nós tomemos a decisão, né? Então eu senti dessa forma muito implícita. Então, que você que está nos escutando, que esse tema te tocou, tá tudo bem você sentir, mas não fica na culpa, vamos fazer o processo de transformação.
E assim, a gente ficaria o dia inteiro falando sobre isso, horas, né? Mas é tão gostoso estar aqui falando sobre isso. Eu também, como a Celina, só quero agradecer a oportunidade e que possamos ir trabalhando essas culpas, né? Que a gente, essas sacolinhas pesadas que não deixam a gente seguir em frente, vamos começar Isso. a abrir, olhar e ir largando aquilo que já não serve mais e levar só aquilo que é importante para a gente. Era isso. Ah, maravilha. É Meninas, isso, vocês é uma estão no meu forma coração, viu? Obrigada a todos que estiveram de... conosco, que vão estar. Olha, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, tomara que tenham outras Sim, oportunidades, ó, né? eu vou falar aqui, eu vou falar em público para todo mundo ficar sabendo que quando vocês duas marcarem um chazinho, me convidem, que eu vou Claro! adorar. Eu sei que eu tô aqui nas bandas de Osasco, mas eu já sei o caminho, né, Edna? Isso, pode deixar. Quando você vier para Guarulhos, eu já aviso a Celina. É Pois isso, é. pronto. Combinadíssimo. Um Um beijo. abraço, minhas queridas. Tchau, Até, tchau, gente. Muito gente. obrigada. Tchau. Gratidão por estar conosco nessa jornada de tanta luz.